Você tem aquela sensação que não vai dar certo. Acorda de manhã, já vem aqueles pensamentos: como que eu vou dar conta disso? Um excesso de pensamentos do futuro, um excesso de pensamentos do passado. Isso é o que a gente está vivendo o mundo hoje, com excesso de informações, excesso de tela. As pessoas estão sobrecarregando a mente, o cérebro, suas emoções. E o que está acontecendo, infelizmente, é que as pessoas estão adoecendo. Hoje, as pessoas estão cada vez adoecendo mais mentalmente e emocionalmente. Nessa aula, eu vou trazer como que você pode fazer para se proteger, para se blindar de todos esses pensamentos negativos que rodeiam a sua mente, sugam a sua energia, te paralisam, fazem com que você procrastine os seus sonhos, os seus objetivos. Então, não perca tempo. Vamos juntos nessa aula entender o funcionamento do nosso cérebro para tomar melhores decisões e para, principalmente, saber lidar com aqueles momentos de dificuldade que todos nós vamos passar na nossa vida. O que vocês precisam entender é que o nosso cérebro, tá? Ele é formado, segundo a psicanálise, por três partes. É o nosso consciente, o nosso inconsciente e o pré-consciente. O nosso consciente é tudo aquilo que está disponível facilmente na nossa memória. Tudo aquilo que a gente nem precisa se esforçar tanto para que a gente acesse pensamentos, informações, lembranças. Já o inconsciente é a parte do nosso cérebro, aliás, a maior parte do nosso aparelho psíquico, ele acaba vivendo no inconsciente. É onde ficam armazenadas todas as nossas memórias emocionais. Tudo aquilo que aconteceu desde a nossa infância. Aliás, quando a gente estava ainda na barriga da nossa mãe, a nossa psique já ia sendo formada naquele momento e todo o entorno da nossa mente, tudo que a gente ia ouvindo desde ali da barriga da nossa mãe, já ia formando o nosso ego. Aquilo que futuramente se tornaria a nossa personalidade. Ou seja, a nossa personalidade, ela começa a ser formada ainda quando estamos na barriga da nossa mãe. Daí a importância, principalmente para as mulheres, de ter uma gestação tranquila, de não passar por estresse, de evitar problemas e principalmente ter paz, tranquilidade, mandar energias boas, pensamentos, emoções e sensações para o bebê, porque afinal ele já está absorvendo tudo isso. Então, existe entre o consciente e o inconsciente o pré-consciente. O pré-consciente é algo que está ali, que facilmente, se eu parar, fazer um esforço, eu acabo acessando. É algo que está mais disponível para que a gente traga para o nosso consciente. Já no inconsciente, tá? É aquela parte do nosso cérebro, como se fosse, eu costumo dizer que é aquele quartinho da bagunça, é aquela gaveta que ficou trancada, armazenada, coisas que nós nem lembrávamos mais que estava naquele quartinho ou naquela gaveta, permanece ali por muitos e muitos anos até que a gente consiga, tome a decisão ou acabe acessando. Eu costumo dar o exemplo do celular. Imagine o seu celular, o seu smartphone, né? Tem um celular aqui, um smartphone. Imagine que eu começo a tirar fotos com esse celular aqui. Eu vou fazendo fotos e vídeos da minha vida, desde quando eu nasci. Desde o momento que eu nasço, eu começo a tirar fotos e fazer vídeos. Coisas boas, os meus aniversários, aquele tempo que eu jogava bola na rua, brincava de carrinho de rolimã,
andava de bicicleta com os meus amigos, mas também nesse mesmo arquivo tá ali o dia que de repente eu sofri um bullying na escola, um dia que o meu pai foi embora de casa, o dia que a minha mãe perdeu o emprego, o dia que a minha avó morreu, o dia que eu vi alguém sofrendo um acidente, ou um dia que eu ouvi uma história de alguém que foi abusado e eu era uma criança. Aquilo me marcou, aquilo ficou registrado no meu inconsciente. Cristalizou uma emoção, uma forte emoção. A gente chama na psicanálise de ferida emocional. As feridas emocionais são o abuso, o abandono, a rejeição, a humilhação e todas essas dores emocionais que nós inevitavelmente iremos sentir, às vezes, né, em algum momento da nossa vida. Quando a gente fala de abuso, existem vários tipos de abuso. Existe o abuso emocional, existe o abuso físico, o abuso financeiro. Existem vários tipos de abandono. Existe o abandono quando a pessoa realmente vai embora da casa, mas existe um abandono velado, aquele abandono que a pessoa vai te dando mesmo estando ao seu lado. Aliás, esse eu acredito que é o abandono que mais dói. É quando você tem apenas a presença física da pessoa. Hoje em dia, infelizmente, com o excesso do celular, as famílias estão deixando de se conectar. O horário do almoço, que antigamente era um momento ali para as famílias conversarem, se conhecerem, trocar as suas experiências do dia. Cada um às vezes acaba almoçando rápido, às vezes usando o telefone mesmo durante a refeição, e com isso as pessoas estão cada dia adoecendo mais, cada dia com mais ansiedade, cada dia com mais depressão. E infelizmente, quando nós não temos essa consciência de que nós realmente precisamos limpar a nossa mente constantemente, nós vamos acumulando o lixo emocional. Então, esse inconsciente, quando eu entendo que são as memórias que eu registro na minha cabeça, tanto as boas quanto as ruins, mas o que mais causa os problemas emocionais são as memórias de dor. Eu costumo chamar de arquivo de dor. O que é o arquivo de dor? É aquela caixinha onde tem só as lembranças negativas, só as coisas difíceis que a gente passou na nossa vida. Inevitavelmente, nós procuramos tentar esquecer, fugir, ficar bem longe dessas coisas que um dia nos machucaram. Mas, felizmente ou infelizmente, nós não temos o poder de apagar as nossas lembranças. A gente não consegue esquecer. Só que o nosso cérebro, para nos proteger, ele recalca muitas vezes essas memórias de dor. O que é o recalque? Na psicanálise, a gente chama de recalque quando o cérebro ele esconde a informação para o nosso consciente, ou seja, ela fica inacessível para a gente, né, facilmente, conscientemente, e ela guarda essa informação, esconde, recalca lá no nosso inconsciente. Só que ela está lá, guardada, fechada, numa caixinha. E qual que é o problema disso? Você deve estar se perguntando. Se está lá guardada numa caixinha fechada, o que isso vai me causar de ruim? Aí é que está. O nosso inconsciente, ele tem uma vontade própria, vamos dizer assim. Ele acaba tomando conta da nossa vida sem que nós percebamos. E eu vou explicar como isso funciona.
Imagine que eu tive uma dor emocional, de que o meu pai se divorciou da minha mãe e ele foi embora de casa, construiu uma nova família, e aí com essa nova família o meu pai teve mais duas crianças, e para essas crianças o meu pai deu tudo aquilo que eu gostaria de ter recebido e não recebi. Isso gerou em mim uma ferida emocional, uma ferida do abandono, da rejeição, da indiferença, da injustiça. E essa ferida, o que a gente chama de trauma, ficou lá guardado na caixinha. Tá lá. E depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos, meu pai pode até já ter falecido. Só que essa memória, esse arquivo de dor está lá guardado. E aí o que acontece? Toda vez que a minha mente identificar que eu estou passando por uma situação parecida com aquela que me causou muita dor lá atrás, eu vou ressentir a minha dor. Eu vou sofrer novamente, com muito mais intensidade do que o problema realmente é. Então, às vezes, a gente está passando na nossa vida atual, na atualidade, a gente está passando por um momento difícil de dor, só que essa dor é insuportável e nós não sabemos o porquê. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele não sabe, tá? Tem uma parte da nossa psique humana que não sabe o que é presente, passado e futuro. Para o nosso cérebro, tudo acontece no momento presente. Ele não sabe distinguir futuro, passado. Então o que acontece? Quando você tem uma memória, uma lembrança, algo vem na sua memória, na sua lembrança, mesmo que aquilo já foi, que aquilo já passou, que aquilo já aconteceu há 1 ano, 5, 10, 30 anos. Muitas vezes você vai sofrer, você vai lembrar e você vai até chorar. Mas o porquê? Porque essa memória vem na nossa mente, ela vem para o consciente, ela estava guardada naquela caixinha do inconsciente. E às vezes o fato, uma memória, traz. É o que nós chamamos na psicologia de gatilho emocional. O gatilho emocional é aquilo que faz você relembrar essa memória. Algo parecido que acontece e imediatamente essa memória de dor, de tristeza, de medo, de insegurança, de aflição, ela volta. Quando essa memória volta, você entra em estado de sofrimento. O seu cérebro, ele entra num modo de que ele fica entorpecido, ele não consegue mais raciocinar corretamente. Por quê? Porque a dor chega e a dor toma conta do seu cérebro. O que a psicanálise descobriu? A psicanálise descobriu que, apesar de nós não termos a possibilidade de apagar essas memórias, nós podemos ressignificar essa dor. E o que é ressignificar essa dor? Através da livre associação, tá? Que é o meu discurso, aquilo que eu falo, quando eu ponho para fora, a livre associação, o fato de eu ir falando sobre as minhas dores, sobre os meus problemas, dentro de um ambiente seguro, protegido e com acompanhamento profissional, eu tenho a oportunidade de ir reorganizando essas dores. É como se a gente fosse colocando o lixo para fora. Eu vou tirando o lixo emocional da minha mente, da minha cabeça, das minhas emoções e vou colocando esse lixo para fora. Eu vou verbalizando tudo aquilo que me machucou, tudo aquilo que me causou dor. E o profissional, obviamente, sabe conduzir esse diálogo com carinho, com empatia.
é totalmente diferente de um desabafo. Não adianta você desabafar com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com, às vezes, mesmo uma pessoa da sua família. Primeiro, por quê? Porque essa pessoa, muitas vezes, ela não está preparada emocionalmente, profissionalmente para te ajudar. Então pode ser que às vezes ela até piore a situação, não por maldade, às vezes até por amor, querendo te ajudar. Ela vai falar alguma coisa, ela vai ter algum gesto que vai causar mais dor e sofrimento em você. Daí a importância do acompanhamento profissional. O profissional é treinado, capacitado justamente para acolher as pessoas, para que essas pessoas se sintam seguras e protegidas, para poder falar dessas dores. Eu costumo usar um exemplo do lixo. Sabe o lixo que a gente acumula na nossa casa durante uma semana? O lixo do banheiro, o lixo da cozinha. Imagine você pegar esse lixo do banheiro, esse lixo da cozinha, você amarra esse saquinho e põe lá no meio da sua sala. Na semana seguinte, você faz o mesmo procedimento. Em vez de você colocar esse lixo para o lixeiro levar, você coloca na sua sala. O que vai acontecendo? Imagine você fazendo isso por um mês, um ano, 5 anos. Imagine você deixando o lixo acumulado dentro da sua casa por 5, 10, 20 anos. Só que o grande problema é o seguinte: imagine que essa casa está trancada. Portas, janelas, tudo trancado. Você está impossibilitado de sair dessa casa. Não tem como sair. Você vai ter que conviver com esse lixo que você acumulou lá por 10, 20, 30 anos na sua vida. Obviamente você não vai aguentar o cheiro, aquele lixo apodrecendo. Você vai adoecer. Você não vai dar conta de ficar dentro de uma casa onde o lixo foi acumulado por muitos e muitos anos, apodrecendo. É exatamente isso que acontece dentro da nossa mente, com as nossas emoções, com os nossos arquivos de dor. Aquela ofensa, aquela traição, aquele abuso, aquele abandono, aquela injustiça, aquele bullying que falaram de mim um dia. Quando eu guardo isso, quando eu não perdoo, quando eu não ressignifico, isso fica cristalizado. É como uma bola de cristal dentro da nossa cabeça. Só que essa bola de cristal, ela não fica sem nos causar nenhum problema. Ela vai causar muitos transtornos na nossa vida. Eu costumo dar um exemplo de crianças que foram abusadas, por exemplo. Essa criança nunca vai conseguir confiar em ninguém. Essa criança vai ter dificuldades até de ter uma vida religiosa e espiritual. Porque essa criança vai ficar se perguntando: aonde estava Deus? Aonde estava Deus quando eu fui abusada? Aonde estava Deus que não olhou para mim, que não me salvou? Se Ele é todo onipotente e onipresente, Ele não viu? Então, olha só como que esses traumas emocionais vão impactar na nossa vida futura. Mas existe um caminho para isso. E qual é o caminho para eu curar essas dores emocionais? O caminho é você ir tirando o lixo de dentro de você, colocando para fora, ressignificando, mas principalmente também aprendendo a se perdoar. A maioria das pessoas tem muito, mas muito dificuldade em se perdoar, porque elas ouvem desde crianças algumas crenças que vão tornando elas, às vezes, egoístas, às vezes distantes, e são crenças de não merecimento. Quando o cuidador, o pai ou a mãe diz: você não sabe fazer
essa lição, olha como você é burro, olha como você quebrou o copo aqui na pia, deixa que eu lavo essa louça, você não é capaz de fazer isso. Isso vai criando na criança um senso de não merecimento, um senso de incapacidade. E aí essa criança, quando ela se torna um adulto, muitas vezes ela vai ou querer fazer demais, agradar demais, vai se tornar um salvador. Aquela pessoa que vive querendo arrumar e consertar a vida dos outros. Ela pega todos os problemas de todo mundo e traz para si, tentando resolver, no intuito de ser amada e ser querida. Só que, obviamente, essa pessoa não vai dar conta. Ela vai adoecer de trazer problemas para ela que, na verdade, não são delas. Deus, na sua misericórdia divina, Ele deu uma vida para cada um de nós e nos deu o livre arbítrio. Então, Deus está vendo tudo, a todo momento, tudo que nós fazemos. Deus tem sim o poder de evitar, mas Ele não faz. E não faz justamente por conta desse livre arbítrio. Então, se Deus, que é todo-poderoso, sabe que alguém está fazendo algo de errado e mesmo assim Ele permite, quem somos nós para querer interferir na vida do outro? Só que muitas vezes a gente faz isso, na tentativa de ajudar, na tentativa de querer ser bonzinho. Só que o bonzinho, no fundo, é uma pessoa orgulhosa. Ele precisa de reconhecimento, de carinho, de afeto, por conta de um buraco, por conta de um vazio lá da infância, que ficou guardadinho nesse arquivo de dor. Então, nesse vídeo, eu gostaria que vocês entendessem que a nossa mente, ela é constituída dessas, vou recapitular, de 3 partes: do nosso consciente, pré-consciente e o inconsciente. O nosso inconsciente é onde ficam armazenadas, registradas todas as nossas memórias, todos os nossos arquivos de dor. Mas, felizmente ou infelizmente, eles não são apagados, eles não são esquecidos, eles ficam recalcados. Mas, toda vez que a gente passar por uma dor que ainda não foi curada, que ainda não foi ressignificada, que ainda não foi organizada, ou que ainda não foi colocada para fora, nós iremos novamente ressentir essa dor. E aí é que vem as crises de ansiedade, a depressão, síndrome do pânico. E hoje as pessoas estão querendo fugir dessas dores tomando remédios. Mas os remédios são muito perigosos. Por quê? Muitas vezes o remédio ele vai mascarar um problema que você tem que resolver. Todo remédio pode e deve ser tomado com a prescrição do médico, mas na maioria dos casos, mais de 90% dos casos, o remédio não vai resolver o problema da pessoa. Ele vai ajudar a pessoa, ele vai dar um suporte. É como se ele anestesiasse um pouco a dor e desse um pouco mais de suporte para a pessoa lidar com aquilo que ela está passando na vida dela. Mas se ela não tomar decisões, se ela não se posicionar, se ela não aprender a dizer não, se ela não mudar de ambiente, se ela não resolver as pendências do passado, nada vai adiantar. Então, nesse vídeo eu gostaria que vocês entendessem que a nossa mente precisa ser muito bem cuidada, precisa ser constantemente limpa através de terapia, através de meditação, práticas saudáveis. Então eu espero que esse vídeo sirva para você se conscientizar e que você tenha muita vontade para cuidar da sua saúde,
porque a sua mente determina todo o resultado da sua vida. O sucesso ou fracasso da sua vida está na sua mente.